E da Rádio Espírito Santo, começando o nosso programa de hoje com os destaques da minha companheira aqui de TV, na redação da TV Educativa, Verônica Salazar. Boa noite, Verônica. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos. Bom, a gente vai dar como destaque hoje as linhas de crédito emergenciais para micro e pequenas empresas que já estão disponíveis no Banestes. Vamos falar também, vamos dar os dados atualizados do avanço do novo coronavírus aqui no Espírito Santo por meio do painel Covid-19. Lucas. E o governo do estado está ampliando o controle nas estradas, que já é feito nas estradas para evitar a propagação do novo coronavírus. Além das divisas com Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia, outras 4 barreiras sanitárias foram montadas nos acessos à região metropolitana de Vitória. Confira com a repórter Alessandra Bruno. Eu vou querer a temperatura do senhor, tá? Tudo certo, liberado, bom trabalho. É assim que os motoristas estão sendo abordados pelas barreiras sanitárias instaladas nas rodovias estaduais e federais da Grande Vitória. Para conter o avanço do novo coronavírus, 4 barreiras sanitárias foram instaladas na região metropolitana, classificada no mapeamento de risco com alto índice de contaminação. O objetivo é dar orientações, verificar o uso de máscaras, medir a temperatura e, se necessário, encaminhar para unidades de saúde. Nessa barreira sanitária montada na Rodovia do Sol, o fluxo de carros abordados foi intenso durante toda a manhã. Abordamos uma média de 300 veículos com 480 pessoas. Ninguém abordado fora do normal, tudo temperatura normal. E ônibus, carro pequeno, veículo de transporte, ninguém apresentou nenhuma alteração com relação à temperatura. Mesmo tendo que atrasar um pouco a viagem, os motoristas aprovaram a abordagem. É importante, né, fazer a verificação, né, acompanhar. Acho que o monitoramento é o principal nesse momento. Tem que ser feita mesmo, né, para poder controlar mais essa pandemia, né? Além dessa, outras 3 barreiras sanitárias foram montadas na Grande Vitória. Uma no posto da Polícia Rodoviária Federal em Viana e 2 na Serra. Uma no posto da PRF e outra no trevo que liga Nova Almeida à Praia Grande. O município de Alfredo Chaves, no sul do Espírito Santo, que também foi classificado no mapa de risco com alto índice de contaminação, vai contar com 2 barreiras. Eu acho uma boa, porque vai prevenir esse tal do Covid-19, entendeu? Eu acho muito legal, faz parte, a gente tem que se cuidar. E peço a galera aí que fica em casa. Deixa a gente que está na luta aí pra gente estar correndo atrás para trazer o alimento pra galera, tá bom? Então estão aí as barreiras sanitárias. E daqui a pouco você vai acompanhar direto do Palácio Anchieta o pronunciamento do governador do estado, Renato Casagrande, em mais medidas sendo anunciadas em relação ao combate ao novo coronavírus. E o SAMU 192 vai atender mais 5 municípios da região serrana e Caparaó. Um reforço e tanto para os serviços de saúde dos municípios contemplados, principalmente em tempos de pandemia. Confira na reportagem de Camila Soares. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU 192, passou a atender os municípios de Itarana, Santa Leopoldina, Laranja da Terra e Conceição do Castelo, além de ser ampliado em Domingos Martins. A entrega das ambulâncias aconteceu no Palácio Anchieta. A expansão do atendimento a esses municípios vai beneficiar 100 mil pessoas e o atendimento passa a cobrir 56% da população capixaba. O Serviço Móvel de Urgência é um componente estratégico da rede de urgência e emergência do Sistema Único de Saúde, que para além do trauma, ele também atende gestantes que tenham qualquer complicação, atende idosos que tenham uma fratura de fêmur no seu domicílio, atende crianças em estado grave. É um componente estratégico que reduz o tempo de resposta e garante que melhore a sobrevida, que melhore a evolução e o prognóstico de pacientes que vão receber uma atenção rápida. O serviço de saúde pública, para que a gente possa dar segurança aos capixabas, especialmente numa hora de pandemia, em que o serviço de saúde tem que ser muito rápido, que a gente tem que ter profissionais qualificados, treinados para atender a população. Então, muito bom poder estar dando mais esse passo em direção à melhoria da saúde pública no estado do Espírito Santo. Os prefeitos que receberam as novas ambulâncias destacaram a importância do serviço em seus municípios. É mais um suporte que nós temos agora para poder atender a nossa comunidade. Estávamos esperando há muito tempo ser contemplado
com esse apoio do SAMU, nosso município, que lá há 3 anos atrás, tivemos uma epidemia de febre amarela, sentimos muita falta do SAMU e agora, mais uma vez, outra epidemia que abrange o Brasil e o mundo inteiro e nós, municípios menores, estamos sendo contemplados com esse apoio do SAMU. E os prefeitos de Santa Leopoldina e Laranja da Terra, cujos municípios foram contemplados com a chegada do SAMU 192, também falaram para o Giro TV dos procedimentos que estão adotando para o controle e prevenção do novo coronavírus. Laranja da Terra tem acompanhado estritamente aquilo que sabiamente o governador Renato Casagrande tem colocado em seus decretos. Mas é lógico que nós temos feito um trabalho de conscientização com a nossa população. E graças a Deus até aqui Laranja da Terra ainda é um daqueles municípios que nós não temos nenhum caso. Não tem exagero, a coisa é bem pior do que a gente imagina quando a gente vê em outros estados, em outros países, o que tem acontecido, então não é exagero, ao contrário, é prevenir para evitar o pior acontecer. Então nós estamos aí seguindo rigorosamente os decretos do governo do estado para que o nosso município tenha de fato uma passagem por esse episódio sem maiores consequências. E o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, também conversou com o Giro TV sobre uma série de assuntos ligados à prevenção e o combate ao novo coronavírus. Quem tem os detalhes é a repórter Camila Soares, que está na telinha conosco do Giro TV. Vamos girar para falar com ela. Camila, boa noite, bem-vinda ao Giro TV. O que falou o secretário de Estado da Saúde em relação a esse combate do coronavírus, Camila? Pois é, Lucas, hoje a gente conversou bastante com o secretário, a gente pontuou algumas questões importantes aí, até para levar para o Capixaba, para quem acompanha a gente, algumas informações, né? Primeiro a gente conversou falando sobre a questão da saúde dos profissionais que estão aí na linha de frente do combate aí ao novo coronavírus, quais são os procedimentos que o Estado está tendo aí para garantir saúde a esses profissionais que estão, né, colocando querendo ou não, a vida em risco para garantir a saúde de milhares de capixabas. E pontuamos também uma questão que deixa muita gente chateada, porque uma parte dos capixabas, infelizmente, está aí hostilizando esses profissionais que estão aí se colocando à disposição da sociedade, né, para ajudar. Então, o secretário também falou sobre isso. O secretário avaliou também qual é a evolução da Covid-19 aqui no Espírito Santo e pontuou algumas medidas preventivas. Uma delas é as barreiras sanitárias, né, que agora estão sendo implantadas também na Grande Vitória e em Alfredo Chaves, que são os municípios com maior risco para a contaminação do novo coronavírus, e também sobre a testagem aleatória, que vai começar na semana que vem, que vai selecionar aí 32 mil capixabas para fazerem parte aí desse teste, que é uma forma aí de entender melhor como é que funciona o vírus, né, o coronavírus, como é que ele funciona, como é que ele trabalha aí, contaminando tanta gente. Então, ele vai contar um pouquinho disso, a gente conversou com ele mais cedo e a gente vai ouvir ele agora, o secretário Nésio Fernandes. O teste de PCR, de biologia molecular, é o teste que nós fazemos na fase aguda da doença. Então, o paciente que tem mais de 45 anos, seja trabalhador de saúde, tenha gravidade ou da segurança pública, ele faz uma coleta do teste de biologia molecular, que deve ser coletado preferencialmente entre 4 e 8 dias. Os testes rápidos, conhecidos assim, que são aqueles que você coleta uma gotinha de sangue do dedo, são testes que eles não são bons para o início da doença. Agora, eles são bons para poder identificar qual porcentagem da população já teve contato com a doença, mesmo que não tenha desenvolvido a mesma. Temos pessoas que tiveram contato com o vírus, que não desenvolveram a enfermidade e que, no entanto, desenvolveram imunidade ao vírus. E com esse teste aleatório, com o inquérito sorológico, nós vamos poder descobrir qual que é a taxa de infecção no estado, projetá-la para o estado e também, a partir dos ciclos de cada 14 dias, identificar qual que é a velocidade, a força de transmissão do vírus no estado do Espírito Santo. A gente vai perceber o comportamento epidemiológico da doença, nós vamos poder saber qual é a força de transmissão, qual a velocidade que ele está se transmitindo, se houve aumento ou redução de casos entre um ciclo de coleta e outro ciclo de coleta, e isso vai permitir que a gente possa subsidiar melhor as decisões de governo. Nós vemos uma situação de desastre epidemiológico, onde todo paciente que tenha sintomas gripais, que tenha febre, precisa ser diagnosticado, avaliado por um profissional de saúde e, se for diagnosticado com síndrome gripal ou Covid, ficar isolado por 14 dias.
Para poder enfrentar a doença, é necessário que a gente consiga isolar todo paciente sintomático. Então, por isso, as barreiras sanitárias que consigam filtrar, rastrear, triar potenciais pessoas que estejam transitando nesses municípios, que estejam sintomáticas, cumprem um papel estratégico no combate à pandemia. Desde o início de fevereiro, antecipamos inúmeras compras de equipamentos de proteção individual, fizemos uma aquisição multimilionária de uma quantidade gigantesca de EPIs, face shields, máscaras, N95, capotes, capazes de poder garantir a todos os trabalhadores do SUS do Estado, em especial os que trabalham nos hospitais que atendem Covid, todo o equipamento de proteção individual necessário para poder fazer a barreira física para que os nossos trabalhadores não se contaminem. No entanto, a exposição ao vírus ela é muito maior nesses ambientes e é necessário que o próprio trabalhador, mesmo com o uso da EPI, ele tenha todas as melhores práticas e manuseio da CPI. Porque senão acaba ele estando usando a EPI e se contaminando na própria manipulação do equipamento de proteção individual. É necessário que a população nos ajude a reconhecer o trabalho de heróis que os nossos trabalhadores da saúde têm desempenhado nesse momento. Nós, médicos, enfermeiros, trabalhadores administrativos da saúde, nós que estamos trabalhando em toda a rede de atenção que está cuidando de vocês, precisamos do apoio, do reconhecimento, do carinho da população. Toda e qualquer atitude de hostilidade, de agressão contra os trabalhadores da saúde nesse momento precisa ser repreendida, precisa ser condenada, porque nós estamos num momento onde nós somos a primeira linha de frente e a última linha de frente. Tenha Covid ou não tenha Covid, nós estaremos ali para reduzir danos, diagnosticar pessoas, tratar pessoas e recuperar a saúde da população. Fomos o terceiro estado do país a diagnosticar o primeiro caso de Covid, nós não estamos entre os estados que colapsaram seus serviços, seus sistemas. Nós temos tido uma resposta adequada graças à liderança do governador, dos prefeitos e o apoio da sociedade. E neste momento, nessa quinzena de abril, na primeira quinzena de maio, nós teremos possivelmente o período mais crítico. E é o período onde toda a comunidade, as pessoas precisam entender a necessidade de ter muita disciplina. Fique em casa, não saia de casa se não for necessário. Se tiver sintomas respiratórios, febre, procure rapidamente um serviço de saúde, tenha uma avaliação, receba um diagnóstico e fique isolado em casa com máscara, sem compartilhar objetos com ninguém na sua casa, lave as suas mãos com frequência, não toque nos seus familiares e cumpra aquilo que em 80%, 90% das pessoas vai evoluir com o isolamento com condições simples, o isolamento de pessoas que não vão ter nenhuma complicação. Então garanta a proteção dos seus familiares, da sociedade e apoie o isolamento. Soares, ele falou sobre esses assuntos lá hoje no Palácio Anchieta, né? A gente aproveitou, né, a oportunidade que já falou com ele sobre as ambulâncias e também abordou esses assuntos aí que são importantes. É até uma forma da sociedade saber, né, o que o governo do estado, o que a Secretaria de Saúde está fazendo aí para garantir a saúde dos profissionais e também de toda a população capixaba, né? Então, essa testagem começa na semana que vem, essa testagem aleatória. As barreiras sanitárias já estão sendo implantadas e existem já procedimentos adequados aí para garantir ainda mais segurança à saúde desses profissionais que estão na linha de frente do combate do coronavírus. É isso daí, Camila, muito obrigado pelas suas informações. E agora, antes de falarmos do mapa atualizado de casos da Covid-19 aqui no Espírito Santo, lembrando que em poucos instantes vai falar em pronunciamento direto do Palácio Anchieta o governador do estado, Renato Casagrande. E agora nós vamos atualizar os dados da Covid-19 no Espírito Santo. Vou virar aqui para pegar o meu tablet e botar na tela para você os dados atualizados de momento, com 1.453 casos confirmados da Covid-19 no Espírito Santo. Aí as imagens do portal coronavírus.es.gov.br e também o número bom de curados, de 370 pessoas já curadas da Covid-19 no Espírito Santo, e também o número de óbitos que subiu para 43 no Espírito Santo, taxa de letalidade de 2,96%. E eu vou chamar a Verônica Salazar para dar mais detalhes sobre esse mapa de risco em relação aos profissionais da saúde, né, Verônica? Como é que está essa contaminação em relação a esse tipo de profissional que está na linha de frente ao combate do coronavírus? É com você, Verônica.
Isso, Lucas, eu estava acompanhando a entrevista do secretário de Estado da Saúde, Onésio Fernandes, falando justamente sobre a proteção desses profissionais que estão na linha de frente de combate ao coronavírus aqui no Espírito Santo, uma atividade muito difícil para esses profissionais. A gente fica até sensibilizado quando a gente vê essa notícia que a contaminação desses profissionais chegou aí a 306 nesta quinta-feira, com um caso de um óbito. A maioria desses profissionais, Lucas, eles se concentram nas cidades aqui da Grande Vitória, né? Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. A boa notícia é que desses profissionais, do total de 306 que estão contaminados, 72 já foram curados. Então, no total de testes, né, que foi feito nesses profissionais, foi mais de 8 mil testes, somente nos profissionais da área da saúde. É bom a gente frisar bem. Com relação às internações, a gente vai esclarecer uma coisa. Os pacientes que estão em investigação, eles ficam normalmente em leitos de UTI em isolamento. Se confirmado o caso desse desse paciente, né, se foi confirmado que ele está com Covid, eles vão para UTIs exclusivas para pacientes com Covid-19, aí com todo o aparato, né, respirador e tudo mais que precisa para atender um paciente com Covid-19. Os hospitais da rede pública aqui do Espírito Santo têm 161 leitos de UTI exclusivos para pacientes de Covid-19. Esses não podem ser utilizados para outra enfermidade. Destes, 110 já estão ocupados. É uma situação que preocupa a todos nós, né? Uma taxa aí de mais de 68% de ocupação. Segundo os dados, né, divulgados aí pelo próprio mapa, né, de risco, pelo mapa da Covid-19 desenvolvido aí pelo Estado. Além desses leitos aí que eu falei, né, 161 leitos exclusivos para a Covid, temos também 178 enfermarias que também estão sendo destinadas a esses pacientes com Covid-19. Esses que chegam e ficam em observação, o que totaliza aí 339 leitos na rede pública de saúde do Espírito Santo, destinados aí para esses pacientes que chegam nos hospitais procurando auxílio médico com relação à Covid-19. E mais uma vez a gente observa aí o mapa, Lucas, as mulheres continuam na frente, né, com um número maior de contaminação. São mais atingidas pela doença, né, do que os homens. No total do Espírito Santo são 413 casos só de mulheres e 343 casos só de homens. E Vila Velha, né, continua na área de altíssimo risco, com 381 casos. Esse mapa foi atualizado hoje à tarde já, então a gente está dando dados bastante atualizados aí para vocês. Serra e Vitória continuam na área de alto risco, como a gente mencionou ontem, então permanece na zona de alto risco, com 333 e 312 casos, respectivamente. E Cariacica vem logo na sequência, está classificada como zona de risco, né, com 139 casos. Então, é a zona de altíssimo risco, zona de alto risco e zona de risco. E temos aí os outros municípios aí do Espírito Santo que estão na zona verde, né, é uma zona de baixo risco. Os bairros de Jardim Camburi em Vitória, Itapuã e Praia da Costa lideram, Lucas, a lista de bairros com maior número de contaminados, quando a gente faz aí a contagem somente por bairros. Lucas, essas são as principais atualizações que a gente tem aí do mapa, né, da Covid-19 aqui no Espírito Santo e com a informação aí de um óbito de um profissional da saúde, infelizmente. Eu volto com você, Lucas. É isso aí, Verônica. Obrigado pelas suas informações. Mais dados completos sobre a Covid-19 no Espírito Santo você acompanha no site coronavírus.es.gov.br. Vamos chegando à parte final desse primeiro bloco do Giro TV desta quinta-feira. Daqui a pouquinho voltamos com mais para você. O
novo olhar sobre as comunidades carentes, evidenciando não os problemas, mas as soluções, é o tema da série De Quebrada em Quebrada. Um panorama das periferias do Brasil, apresentando pessoas que protagonizam o despertar de uma nova consciência. De Quebrada em Quebrada, toda quinta, às 8h15 da noite, aqui na TVE. O Brasil depois da crise. O que esperar da economia depois que a pandemia passar? As perspectivas econômicas são o centro do encontro virtual formado por um comitê de empresários e economistas brasileiros. O debate traz diversas análises, entre elas a do ex-ministro da Fazenda, ex-presidente do Banco Central e atual secretário da Fazenda e do Planejamento de São Paulo, Henrique Meirelles. É na quinta-feira, às 10h45 da noite. Capotamento na estrada. Tem mutilação? É. Uma vítima de explosão. Olha como ele treina. E os desafios dos águias nos salvamentos no litoral. A primeira coisa é saber o que está acontecendo, aonde, porque depois que decolou não dá mais tempo, né? Estamos de volta com mais um bloco do Giro TV. É para você nesta quinta-feira e você pode participar com a gente através das redes sociais da TV Educativa e da Rádio Espírito Santo. Também pelo WhatsApp. Mande para cá o seu vídeo no telefone 27 999 43 5574. Vou repetir. 999 43 55 74 e mande para cá a sua foto, o seu vídeo do que você está fazendo nos tempos de quarentena, nesses tempos de isolamento social. E agora começou no Espírito Santo a coleta de propostas para aquisição de crédito emergencial lançado pelo governo do estado para socorrer micro e pequenos empreendedores. Quem tem mais detalhes sobre esse plano é a repórter Verônica Salazar. Pois é, Lucas, essas linhas de financiamento estão vinculadas a um fundo de aval. Ontem, durante o pronunciamento do governador Renato Casagrande, ele anunciou o montante desse aval, né? São 100 milhões de reais, que vai socorrer, esse dinheiro vai socorrer aí os micro e pequenos empreendedores aqui no Espírito Santo. No caso, por conta dessa crise do novo coronavírus aí, que tem preocupado todo mundo aí da área de negócios. Então, para quem vai pegar até 5 mil reais, a taxa é zero e tem aí até 2 anos para poder pagar. Para a gente entender como é que essa medida, esse fundo, esse microcrédito vai funcionar na prática, a gente convidou para um bate-papo o diretor de negócios e recuperação de ativos do Banestes, o Marcos Vinícius Nunes, que está ao vivo com a gente aqui. Conferência. Boa noite. Tudo bem, Marcos? Boa noite. Obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho com vocês. A gente que agradece. Bom, qual o principal diferencial dessa medida, diretor? Então, assim, basicamente, essa linha de microcrédito que está sendo emergencial, que está sendo colocada à disposição dos microempreendedores individuais e de autônomos, né? É importante que a gente reforce que são autônomos que têm a sua atividade devidamente regularizada em relação ao município onde ele está atuando, né? Ou que tenham uma comprovação de contribuição individual para a Previdência Social. Então, esse é o público-alvo que está destinado.
A gente já, como você ressaltou, Verônica, tem condições bastante diferenciadas nessa linha, uma linha que chega até R$5.000, com isenção de juros, né? Não tem taxa de juros, ela também não tem nenhuma incidência de tarifas. O parcelamento prazo chega até 24 meses, mas são 18 meses de pagamento e até 6 meses de carência, que a linha conta. É importante destacar também que as empresas, para terem acesso, o microempreendedor individual e o autônomo, ele precisa estar apresentando as certidões de regularidade fiscal dele, tanto com o Estado quanto com a União, e também precisa ser correntista do Banestes, né? A gente tem recebido perguntas sobre, eu não sou cliente do Banestes, não tem problema, a gente tem condições de abrir uma conta nesse período. Inclusive, é importante destacar que essa linha de R$5.000 é uma linha em que o empreendedor precisa fazer um contato inicial com a Aderes, né? Ele precisa acessar o site da Aderes, ele acessar a Aderes para acessar o agente de crédito. Então, ele acessa aderes.es.gov.br/nosso crédito. Lá ele vai encontrar todos os telefones em que ele precisa para ter acesso aos agentes de crédito e vai receber todas as orientações de documentação, como abrir uma conta no Banestes digitalmente, porque a gente tem essa oportunidade do empreendedor abrir essa conta na pessoa física dele através de um aplicativo. Então, é importante que ele faça esse primeiro contato com a Aderes e não procure a nossa unidade. Nessa linha de crédito, o primeiro contato é com a Aderes, com o agente de crédito e não nas nossas unidades especificamente. Agora, Marcos, tem também uma linha de crédito acima desse valor de R$5.000. Explique para a gente como é que vai funcionar essa linha. Essa linha, a segunda linha é uma linha para pagamento de salários, né, folha de pagamento. É uma linha que chega até R$31.500, são para micro e pequenas empresas com faturamento até 360 mil ano. Então, nessa linha de crédito, a utilização do recurso é específico para pagamento de salários. Ao contrário da outra linha, ela é um pouco mais longa, ela tem um prazo de até 48 meses, com até 6 meses de carência. A taxa de juros dela é só CDI, né? CDI basicamente é atrelada a Selic, é mais ou menos 0,3% ao mês a taxa de juros dela. E assim como a linha anterior, precisa apresentar certidões de regularidade fiscal, ele precisa ser correntista do Banestes e nesse caso, como é um recurso destinado a pagamento de folha, ele precisa ter a sua folha de pagamento processada aqui pelo Banestes também. Nós estamos conversando com o diretor de negócios do Banestes, o Marcos Vinícius Nunes. Diretor, eu gostaria de perguntar para o senhor, em relação a outras linhas de crédito, a gente sabe que essas linhas foram destinadas pelo governo de forma emergencial para ajudar no pagamento de salários, no caso dos R$31.500 e também de tudo mais, mas antes de perguntar ao diretor do Banestes, está na linha daqui a pouco conosco o governador do estado, Renato Casagrande, para falar em pronunciamento do Palácio Anchieta. Daqui a pouco a gente vai continuar a entrevista com o diretor de negócios do Banestes, Marcos Vinícius, mas daqui a pouquinho a gente vai lá para o Palácio Anchieta para acompanhar, na verdade, o pronunciamento do governador do estado, Renato Casagrande. Depois a gente volta a falar nessa entrevista sobre os empréstimos emergenciais para a população capixaba. Vamos ao Palácio Anchieta. Amigos, amigas, como vocês puderam acompanhar no dia de hoje, infelizmente o Brasil entrou numa fase de efeito mais danoso à população brasileira decorrente do coronavírus, né? Passamos hoje, infelizmente, de para um número de mais de 400 mortes em 24 horas, acho que 407 mortes em 24 horas, mostra que saímos daquele patamar de 200 mortes, perto de 200 pessoas que perderam a vida por dia, para um número de 400. Pode ser um ponto fora da curva, mas mostra que o que está acontecendo no Brasil é um caminho que outros países, infelizmente, já percorreram e permaneceram nesse caminho e nesse ponto por um bom tempo até começar um processo de redução. Então, todo cuidado nosso é necessário, todo isolamento é necessário, todo distanciamento é necessário, toda sensibilidade é necessária, toda capacidade que a gente tiver de convencer pessoas que não estão convencidas ainda, de que a gente precisa de caminhar efetivamente de um outro jeito nessa fase que nós estamos, nesse momento que a gente está vivendo.
a gente mudou de comportamento, a gente se afastou das pessoas, a gente se comunica pela rede social, a gente anda de máscara. Eu quero fazer um apelo para que as pessoas possam andar de máscara, possam usar a máscara, né, possam ter a máscara como um acessório importante para que a gente se proteja e especialmente para que a gente proteja outras pessoas. Aqui na Grande Vitória, em Alfredo Chaves, é obrigatório o uso da máscara. Nos outros locais, obrigatório no sentido da importância que é usar a máscara. Ninguém, como eu disse ontem, ninguém tem a capacidade de ficar fiscalizando cada cidadão capixaba, mas quando a gente fala obrigatório é no sentido da importância de usar a máscara. Nos outros municípios é uma recomendação, mas é uma recomendação também muito forte para que as pessoas usem. Nos municípios de risco alto, Grande Vitória e Alfredo Chaves, município de risco moderado, os vizinhos ao Alfredo Chaves, fronteiriço ao Alfredo Chaves, fronteiriço à Grande Vitória, também é uma determinação para usar a máscara. Nos demais municípios, uma recomendação, mas é importante que se use. Para os trabalhadores de qualquer atividade, usar a máscara também é uma determinação, uma obrigação, mas também ninguém tem como fiscalizar, então cada um tem que ter a sua responsabilidade, né, naquilo que vai fazer. Os números do Brasil hoje apontam por aquilo que a gente está vivendo no mundo, e o Brasil está passando já um tempo nessa curva exponencial de crescimento, e a gente pode estar chegando perto no Brasil de um crescimento maior. Nós também hoje aqui no Espírito Santo, infelizmente, tivemos que acompanhar 6 pessoas que perderam a vida ou identificadas como Covid, a razão da vida perdida, porque algumas pessoas perdem a vida e a gente tem que fazer ainda o teste para ver se confirma se é Covid ou não. Mas hoje confirmado aqui 6 pessoas que perderam a vida, passando por 43 pessoas. Também podemos estar ou estamos num processo de início de um crescimento mais exponencial. Acho que nós estamos aqui um pouco atrasado perante o Brasil, né? Porque a cidade de São Paulo, a cidade do Rio de Janeiro e outros estados estão com uma situação pior do que a nossa, né? Porque acho que são essas realidades diferentes. Decorre também de quando começou efetivamente um número maior de pessoas contagiadas, estados com mais população, cidades maiores, né? Cidades mais globalizadas tiveram início primeiro. Então, mas aqui também hoje perdemos 6 pessoas, então passamos para 43, então mostra também que a gente tem que ficar muito atento a tudo que a gente tem que fazer no dia a dia para que a gente evite o contato físico, mantenhamos o distanciamento, mantenhamos o isolamento das pessoas de risco, que a gente possa evitar de qualquer forma qualquer tipo de aglomeração. Então, olhe, preste atenção no enquadramento do seu município, veja quais são as medidas que a gente tem que tomar na hora que sai de casa, o comércio, o que tem que fazer, a indústria, o serviço. Então, tem uma série de protocolos que a gente está anunciando, que são básicos, né, para que a gente forme barreiras à disseminação do vírus. Eu quero dizer que hoje nós temos montados no estado, nos hospitais de referência nossos, 177 leitos de UTI. Então, hoje, quinta-feira, nós temos, dia 23, nós temos 177 leitos de UTI. Uma parte desses leitos já estão ocupados, né? Boa parte desses leitos são leitos que estão no Hospital Jaime Santos Neves. Nós temos no Jaime 110 leitos de UTI, mas nós temos no Roberto Silvares, no Silvia Vidos, na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, nós temos também em Itapemirim. Então nós temos no Dório Silva, nós temos 170, no hospital 177 leitos, também temos no Hospital Infantil. Então nós temos 177 leitos de UTI. Estamos conseguindo atender as pessoas que demandam, né, UTI, e também quando precisam de leitos de enfermaria, nós também temos para atender. Estamos atendendo, a gente está vendo a realidade de alguns estados, né? Nós, por enquanto, estamos conseguindo fazer esse atendimento, mas para que a gente possa
continuar a fazer esse atendimento, dar assistência às pessoas. É importante que a gente mantenha esse compromisso nosso com o distanciamento, o isolamento e a não aglomeração. Mas estamos também providenciando outros leitos. Nós tentamos nesses últimos dias uma aquisição de respiradores, conseguimos comprar poucos respiradores, estamos continuando no trabalho da busca de respiradores. Os respiradores aumentaram muito de preço, muito mesmo, tá certo? Assim, respiradores que custavam um valor, hoje custa 3, 4, 5 vezes mais o valor, mas estamos buscando, assim, mesmo que a gente tenha que pagar um pouco mais caro, são preços públicos esses, nós estamos buscando a compra desses respiradores. Mas enquanto esses respiradores não chegam, nós não podemos deixar de ampliar o número de leitos, de UTI e de enfermaria, mas o que mais nos preocupa neste momento são leitos de UTI. Então nós estamos credenciando mais leitos de UTI nos hospitais filantrópicos. Os hospitais filantrópicos do Estado são hospitais parceiros, extraordinários parceiros, que não só agora, mas em todo momento, nós temos uma parceria forte com os hospitais filantrópicos do Estado do Espírito Santo. Eu quero aqui publicamente fazer um agradecimento a eles, porque nós temos contrato com eles permanente. Mas neste momento agora da pandemia, os hospitais filantrópicos têm prestado um trabalho extraordinário para nós, tá certo? Para a nossa população capixaba. Então nós estamos credenciando mais leitos de UTI em novos hospitais filantrópicos. Estamos num processo de negociação também com outros hospitais privados do Estado. Então, hoje nós temos 177 leitos de UTI. Nós vamos chegar no final da semana que vem, em torno do dia 31, final desse mês agora, né, nós vamos chegar com mais de 300 leitos de UTI. Hoje nós temos 177, até o final do mês de abril nós teremos mais de 300 leitos de UTI reservados para Covid no Estado do Espírito Santo. Leitos novos, né? Leitos que a gente pode estar ofertando se alguém precisar. Espero que a gente não precise usar, mas se a gente precisar, nós estamos já dentro de uma semana praticamente ampliando para mais de 300 leitos de UTI, especialmente nessa parceria com os hospitais filantrópicos, mas também estamos debatendo com outros hospitais a ampliação desse número de leitos para que a gente mantenha a assistência aos capixabas, que é uma assistência importantíssima, fundamental para que a gente salve vidas. Vocês sabem, desde o primeiro momento, que eu tenho colocado aqui, que a nossa prioridade é salvar vidas e atender as pessoas mais vulneráveis. Então, essa tem sido esses têm sido nossos objetivos. Estamos perdendo algumas vidas, infelizmente. Estamos com uma taxa de letalidade, de mortalidade que é menos de 3% neste momento no Estado, e a gente espera que a gente continue com a taxa baixa. Taxa baixa seria 0, mas espero que a gente continue com a taxa abaixo de países que também fizeram investimentos fortes na área de saúde. Hoje, por exemplo, nós ampliamos o SAMU, né, para mais 5 municípios, 5 novas bases do SAMU, Domingos Martins, Laranjal da Terra, Conceição do Castelo, Ibatiba. São municípios que nós estamos levando bases do SAMU, 5 novas bases do SAMU, que agora a gente está ofertando à população capixaba. Mais 100 mil capixabas estão agora recebendo também esse serviço do SAMU. Então, melhorar o serviço de saúde é bom para agora, para a pandemia, mas é bom para todo momento, para que a gente possa dar mais qualidade de vida aos capixabas. Então, fazer esses investimentos são investimentos que nós não vamos perder em hipótese alguma, e a gente tem que ofertar essa assistência aos capixabas. Então, cada dia vamos dando as informações, cada dia dando um passo seguinte. Nós estamos trabalhando com um vírus que a gente conhece pouco ainda, mas estamos preparando, sempre tentando estar um passo à frente para que a gente possa salvar vidas e atender as pessoas mais vulneráveis, pessoas que mais precisam da gente numa hora de crise. Eu tenho dito também que a crise sempre afeta as pessoas mais vulneráveis. Então,
É preciso que a gente esteja ao lado dessas pessoas, ao lado de quem mais precisa, e que todos nós possamos virtualmente darmos as mãos. É muito ruim quando a gente vê um debate político menor, rasteiro, numa hora em que as pessoas estão perdendo vidas, né? Famílias estão perdendo entes queridos, né? Todos nós corremos risco às nossas vidas e risco às vidas de pessoas, das nossas famílias, dos nossos amigos. Então, que a gente, numa hora dessa, possa ultrapassar qualquer diferença e a gente trabalhar juntos para que a gente saia e administre o melhor que a gente puder essa crise que a gente está vivenciando. Muito obrigado a todos vocês que estão ajudando a gente nesse trabalho, muita gente colaborando e ajudando. Muito obrigado e vamos seguir em frente dessa forma, com muita união de todos os capixabas. Obrigado, boa noite a todos vocês. Esse, portanto, foi o governador do estado, Renato Casagrande, falando do Palácio Anchieta sobre as medidas anunciadas pelo governo hoje, inclusive a obtenção de novos 5 municípios com ambulâncias do SAMU, como a gente trouxe no primeiro bloco do nosso programa. A gente estava conversando com o diretor de negócios do Banestes, o Marcos Vinícius Nunes, que começou hoje a aceitação de propostas para as 2 linhas de crédito emergenciais que o governo do estado ofereceu para microempreendedores individuais e também para microempresários. A gente volta a falar agora com o Marcos Vinícius, interrompemos de maneira rápida, mas já voltamos com ele. A gente falava sobre esse volume desse empréstimo. Eu gostaria de perguntar, diretor, se há alguma previsão de quantas empresas e microempresários vão aderir a essas linhas de crédito. Bom, a gente está trabalhando nessas linhas. O fundo de aval que foi criado, ele foi criado com um aporte de 100 milhões de reais, né? Um volume de 30 milhões para ser destinado para essa linha de 5 mil reais e outros 70 milhões para ser destinado a essa linha de 31.500 vinculada ao pagamento de salários. A gente faz uma estimativa, considerando que os empreendedores tomem esses recursos no prazo máximo e no valor máximo das operações, que de 8 a 10 mil empresas e empreendedores devem estar sendo atendidos nessa linha. Então, rapidamente, para a gente voltar a falar sobre essa questão das linhas de crédito, quem pegou o programa no meio, fala para a gente, diretor, rapidamente, quais são os públicos-alvos das 2 linhas de crédito que o Banestes começa a aceitar hoje essas propostas? A linha de 5 mil reais, né, um microcrédito emergencial para esse período que a gente está passando agora. O público-alvo são microempreendedores individuais e autônomos que estão devidamente regularizados nos seus municípios, né, com os órgãos competentes, ou que estejam aí, que tenham comprovação de que são contribuintes individuais da Previdência Social. Então, a linha de 5 mil reais é esse o público-alvo. E a linha de R$ 31.500 para pagamento de salário, de folha de pagamento, são micro e pequenas empresas com faturamento até 360 mil. Esse é o público-alvo. Agora, diretor, essa crise mundial tem dificultado a vida também de pessoas físicas, né? Tem alguma opção para essas pessoas físicas que estão com problema, por exemplo, de algum financiamento em andamento, a questão de cheque especial, a questão de algum consignado? Tem alguma opção para essas pessoas? Sim, temos sim. O Banestes tem atuado com bastante celeridade e amplitude, né, para minimizar os impactos que a crise tem causado na vida tanto de pessoas físicas quanto das empresas do nosso estado, né? A gente já lançou para pessoas físicas também, por exemplo, a gente possibilitou que os contratos de crédito vigentes pudessem ser repactuados com carência de 6 meses, né, 180 dias. Então, hoje, um cliente, pessoa física, que tem um contrato conosco de crédito pessoal, por exemplo, ele consegue colocar a prestação que ia vencer nesse mês para daqui a 6 meses, né, ter uma carência de 180 dias. A gente também criou a possibilidade, a gente sabe que as linhas de cheque especial, a gente sempre recomenda que sejam linhas que o cliente utilize somente em momentos de emergência. A gente sabe que não é uma linha para se usar no dia a dia, mas a realidade de que a gente convive no dia a dia mostra que é uma linha bastante usual, né? Então, como tem uma utilização muito alta, a gente já tinha um produto que a gente trabalhava com até 10 dias de utilização no mês sem juros. Nós passamos para 15 dias de utilização do cheque especial sem nenhuma cobrança de juros para pessoas físicas. Além disso, a gente disponibilizou no nosso cartão Banescard também a possibilidade dos nossos clientes pagarem contas de consumo e contas de tributos de arrecadação, né,
contas de água, energia, né, contas de internet, né? Eles pudessem pagar isso no seu cartão de crédito Banescard com até 30 dias, sem juros nenhum, sem cobrança de tarifa nenhuma, ou parcelando isso em 6 meses, e aí a gente está cortando juros em 50% dos juros que era cobrado anteriormente. Então, a gente está flexibilizando uma série de ações, só para vocês terem uma ideia, só em prorrogações nesse período do coronavírus, a gente já fez mais de 200 milhões de reais em prorrogações, e até o primeiro trimestre a gente já tinha concedido mais de 300 milhões nessas linhas de crédito. Né? Era justamente sobre isso que eu queria perguntar para o senhor, né? Como é que está a demanda da população na busca por esse auxílio, né, na verdade, do Banestes, para quem já tem uma dívida em andamento. Em termos de pessoas, assim, já temos algum cenário para números, diretor? A gente fez a divulgação ontem, né, ontem à noite, colocando à disposição que a partir de hoje a gente estaria captando as propostas. A gente já tem um feedback tanto da ADERES quanto da nossa rede de que a demanda está alta, a gente tem recebido bastante comunicação dos nossos clientes, né? Assim, a gente tem uma expectativa, como eu falei, de entre 8 a 10 mil empresas, microempreendedores a gente estarem atendendo nesse período, mas assim, a gente ainda não consegue fechar um número ao certo, porque a linha começou hoje, mas a demanda está alta, tanto que a gente até reforça que as pessoas se concentrem nos nossos canais oficiais de comunicação. Tem dúvidas, vai no site do Banestes, vai nas nossas redes sociais. Para a linha de R$5.000, acesse o site da ADERES que eu passei inicialmente. Caso alguém não esteja naquele momento, vou reforçar que é aderes.es.gov.br/nosso crédito. E na linha de R$31.500, o contato deve ser feito com os nossos canais de atendimento, né? Acesse nosso site, veja os telefones que estão disponíveis e busque as informações sempre nas fontes oficiais. Ok, diretora, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui no Giro TVE, tirando as dúvidas aí sobre o crédito para micro e pequenas empresas e também autônomos. Muito obrigada, diretor. Eu que agradeço, uma boa noite para vocês. Boa noite. Esse, portanto, foi o diretor de negócios do Banestes, Marcos Vinícius Nunes, que esclareceu as questões em relação às linhas de crédito emergenciais abertas pelo governo do estado para microempresários individuais e também microempresários que têm rendimento de até R$360 mil por ano para conseguir pagar os salários, e para os microempreendedores individuais o empréstimo de R$5.000. E é assim que terminamos o segundo bloco do Giro TVE de hoje. Daqui a pouquinho voltamos. A pluralidade e a sonoridade da nossa música de raiz, com seus mestres e grupos, são destaque na série Visceral Brasil, As Veias Abertas da Música. Um registro da origem e base de construção da música popular brasileira. Visceral Brasil, toda sexta, às 10h15 da noite. Os sintomas mais comuns do coronavírus são febre, tosse e falta de ar. Alguns casos podem apresentar pneumonia, síndrome respiratória aguda grave e insuficiência renal. É importante procurar ajuda médica imediata assim que os sintomas surgirem. No início, o sonho. Quando ele acabou de dançar, eu disse: por favor, desculpa, eu sou Maria Cláudia Mota-Ray, eu tenho 7 anos e eu danço igual a você. Depois, os obstáculos. Você tem os dentes estranhos, você é um pouco vesga. Eu ouvi tudo isso. E sempre o amor ao ofício. Qualquer artista tenta transgredir os limites do que está estabelecido e avançar. Você tem que estudar, você tem que ler, você tem que conhecer pessoas importantes, você tem que conhecer os trabalhos anteriores. Sexta, 11h30 da noite. Os grandes nomes da dramaturgia brasileira são Persona em Foco. Domingo, Luiz Felipe Pondé e uma reflexão sobre o medo. Você não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, não sabe por que está aqui. Café filosófico. O seu corpo é uma experiência de transcendência avassaladora e é uma transcendência que você tem medo. Por quê? Porque não existe nada melhor no mundo para dizer que você não manda na sua vida do que o seu corpo.
Domingo, 7 da noite. Você não precisa ser um Einstein para ter um momento de gênio. Com um pouco de inspiração, temos ideias geniais científicas que passaram do estágio da pesquisa. Preciso de algo um pouco mais explosivo. Este é o Desafiando a Ciência. Já estamos de volta com o terceiro e último bloco do Giro TVE e vamos encerrar o programa de hoje falando sobre música e sobre cultura aqui no nosso programa. Aqui no Giro TVE conosco hoje, virando para cá para falar com Amaro Lima, ele que é organizador do festival Viva Alex, Alexandre Lima, irmão do Amaro Lima, grande artista capixaba que passa por dificuldades aí há um bom tempo, está lutando com a vida, e o festival Viva Alex, que é uma marca registrada já aqui do cenário do Espírito Santo, esse ano de forma virtual. Amaro, boa noite, bem-vindo ao Giro TVE para falar com a gente sobre esse festival. Boa noite. Boa noite a todo mundo ligado no TVE aqui, é um prazer estar com vocês essa noite. E fala um pouco para a gente como é que vai ser esse ano o Festival Viva Alex. A gente sempre faz ações no aniversário do Alexandre, desde quando ele saiu do hospital, já tem 7 anos que o Alexandre está em coma, Então, todo ano a gente faz alguma ação para relembrar a memória do Alexandre e também tentar captar algum, a gente conta sempre com a ajuda da sociedade, de amigos e geral, para ajudar no tratamento, que ele não é barato, A família, todo ano também faz alguma mobilização, a gente já vendeu imóveis, já leiloou obras de artes, que foi uma das ações, o leilão solidário do Alex. E esse ano, com todo mundo em quarentena, nessa pandemia, a gente não queria deixar em branco. Eu soltei uma ideia nesse final de semana para alguns amigos, isso espalhou muito rápido, e aí virou esse festival Viva Alex, é um festival virtual, no Instagram, de cada artista. Tem lá no meu Instagram, Real Amaro Lima, tem lá toda a programação, ou de qualquer outro artista participante também tem a programação, e aí você segue as apresentações do Festival Viva Alex, no Instagram de cada artista, que está sendo bem legal. Já começou agora, às 18 horas, e não tem hora para acabar hoje. E fala pra gente quem vai tocar nesse Festival Viva Alex. Cada artista, eu vi o set list, tem vários artistas renomados a nível nacional. Fala um pouco pra gente um pouco desse público que vai tocar para homenagear o seu irmão. Sim, são vários amigos, É um grande legado que a gente tem aí de amizade, de música, de amor, e por isso que tem essa união de tanta gente durante tanto tempo em volta do Alexandre. E esse ano a gente conseguiu reunir o Gabriel Pensador, a Lolan, o Alma Jam, Renato Casanova do Casaca, Fred do Macucos, o André Prando, o Rodrigo Seixas acabou de tocar, o Felipe Azevedo também. Então são vários artistas aí que vão tocar ao longo dessa noite, em prol do Alexandre. Todos, hoje a gente está divulgando o PicPay de doação para o Alexandre, que é um outro meio de doação, tem uma conta oficial de doação, tem algumas ações que a gente faz, e o PicPay também agora se tornou um parceiro da família, e a gente tem esse PicPay para doação, se chama Viva Alex, com os 2 A's, tá? Você pode doar para o Alexandre através do PicPay também, e hoje a gente está lançando o PicPay junto com o festival. Então quem quiser participar dessa ação do Viva Alex no PicPay para ajudar o Festival Viva Alex. Amaro, antes de terminar nosso papo, queria botar um pouco de música na conversa para a gente encerrar esse programa bom, mas daqui a pouco eu quero te perguntar em relação ainda sobre o festival, mas antes vamos tocar uma? Claro, tocar uma música que é uma parceria do Alexandre com o Renato Casanova, uma parceria Manimal e Casaca, que ficou eternizada assim. O mundo inteiro vai lembrar daquele amor, Marina, é na beira do mar. Uma palhinha, Ficou eternizado. E como é que foi organizar virtualmente o festival esse ano? O contato com os artistas, essa forma do Instagram, como é que foi reunir tudo isso para viabilizar esse festival, Amaro? Foi, como eu disse, foi muito rápido.
A ideia que surgiu de 2, 3 amigos, de repente, né, tinha mais de 20 pessoas já confirmadas no line-up, muita gente que viu a programação e quis entrar depois, e aí já não dava mais tempo para divulgar. Então, é esse poder que o Alexandre tem, né, de aglutinar esse monte de gente, e os convites foram todos feitos basicamente por WhatsApp, um falou pelo outro, vai rolar um festival para o Alexandre, você topa? Não sei o que, eu vou entrar, pá. E aí cada um, né, um chamou o outro, todos se conectaram comigo, e a gente organizei rapidamente assim, os horários que podia, cada um, e tá dando certo, né, já deu certo esse festival, que é bem bacana, é uma grande união, todo mundo dentro de casa, todo mundo fazendo sua arte, né, e falando um pouco do Alexandre, né, relembrando momentos que tiveram com ele, que muita gente, né, viveu com o Alexandre, assim, conviveu com ele, trabalhou, fez música junto, então tem essa conexão. É isso daí. Vamos encerrando o Giro TVE de hoje, portanto, com o convite para acompanhar o Festival Viva Alex nas redes sociais. E para encerrar o Giro TVE de hoje, vamos com o Amaro Lima ao vivo pra gente. Até amanhã. Vamos lá, galera, que o amor é que nos guia e nos leva nesses momentos difíceis. O barco do amor é o que me leva, vida não leva a mágoa, a guerra, o ódio. Tem tanta gente por aí, mas não consigo esquecer a visão do mar pela manhã, acordar do seu lado e sorrir. Só o amor pode nos salvar, pegar em mares distantes, cantando pra te encantar. Só o amor pode nos salvar. Um novo olhar sobre as comunidades carentes, evidenciando não os problemas, mas as soluções, é o tema da série De Quebrada em Quebrada. Um panorama das periferias do Brasil, apresentando pessoas que protagonizam o despertar de uma nova consciência. De Quebrada em Quebrada, toda quinta, às 8h15 da noite, aqui na TVE. ZYA 532, TV Educativa, Vitória, Espírito Santo. Que isso, cara? João, isso aqui é um lugar público, uma praça. Por favor, gente, desculpa, tá? Aquele é meio crazy mesmo. Todo mundo conhece. Não foi ao médico hoje. Olha, me zoando. João, menos, cara. Mas por quê, Gui? Porque boi em terra alheia é vaca, meu.